Não que o assunto seja sorridente, né? A gente vive isso ao vivo, né? Fala coisas lindas, aí de repente o próximo assunto tem que fazer aquela cara azeda, porque o assunto não é bom. Tudo bem, minha querida? Bem-vinda. Tudo bem, meu amor, bem-vinda. Bom dia. Bem-vinda pra você também, né? Aqui pra mim, do meu lado. Voltou radiante que tava de folga, hein? Estamos vendo essa face aí. O governo fechou 2023 com um rombo primário de mais de 230 bilhões de reais. Esse resultado é o segundo pior da série histórica, que começou lá em 1997. O que é esse rombo primário? A gente está falando de que exatamente nesse resultado, Débora? O que é esse rombo? É quando a gente faz aquela continha de diminuir, viu, Elisa, do quanto que a gente fez entrar em caixa para o quanto que a gente gastou e o que sobrou disso. É exatamente isso, o que vem acontecendo. O governo vem gastando mais do que o que ele vem arrecadando. Vem arrecadando. É basicamente isso. E tem aí uma justificativa do Ministério da Fazenda, que diz que esse grande rombo que a gente está vendo agora nesse déficit é referente a um legado tenebroso de calotes, segundo o ministro Fernando Haddad, por causa daquela questão dos precatórios. E isso, segundo ele, é o que teria realmente pesado nessas contas. Vamos aqui no telão para poder a gente entender e acompanhar direitinho de onde vem esse grande rombo e, né, o que poderia ter sido, então, se não fosse esses precatórios. Bom, a gente teve o déficit aqui de 230 bi e meio, certo? Segundo o governo federal, segundo o próprio ministro Fernando Haddad, se não fosse aqueles precatórios pagos de mais de 90 bi no final do ano passado, que tinha sido já colocado para frente no governo anterior, esse rombo teria sido menor, de 138 bi. Ele ainda alega que se tirasse daqui aqueles benefícios que foram passados, olha, aquelas renúncias passadas aos municípios, isso também cairia um pouco mais. E aí estaria até entendível essa questão do déficit, que era esperado um déficit nesse ano. O problema, e eu chamo a atenção para essa dinâmica aqui, ó. Olha o quanto que a gente deixou de arrecadar. Cerca de 2,8% a menos ali de queda de arrecadação. O que acontece? As despesas aumentaram, gente, 12,5%. A gente deixa de arrecadar, tem uma queda de 2,8% e aí a gente sobe aqui as despesas em 12,5%. Se a gente continua com essa mesma dinâmica que a gente está acompanhando agora, não adianta somente falar aí ou buscar arrecadar de onde quer que seja, porque essas contas podem continuar aumentando e a gente nunca vai conseguir fechar essa conta. Conta que vem aumentando por causa da Previdência, que aumentou só nesse ano aí passado 7,9%. Os salários também tiveram um aumento aí de 2,8% e outras despesas obrigatórias 12,2%. Ou seja, eu lembro daquela questão que a gente vem falando sobre o déficit zero para esse ano. Se a gente continua com essa dinâmica de só aumentar a despesa, não conseguir arrecadar mais, a gente não vai bater as contas. Mas, Débora, o governo está querendo arrecadar mais, tem muita pauta ali em andamento. Mas vocês perceberam a proporção do quanto aumentaram as contas? É preciso também começar a pensar em cortes. Isso ainda não está em pauta no governo. E essa é a grande preocupação de vários analistas. A gente sabe que o número déficit zero esse ano, a gente já sabe que não vai conseguir bater desde o princípio, mas é importante manter a preocupação em buscar isso para conseguir cumprir as metas que foram colocadas e as regras colocadas pelo próprio governo. Mas tá difícil essa conta, hein? Pois é, por isso que até publicamente muitos analistas questionam por qual motivo o Fernando Haddad comprometeu-se com o déficit zero, se era uma missão difícil, né? Será que era o momento de fazer essa promessa ou esse comprometimento? Você tem diferentes análises sobre esse assunto. Débora explicando então para a gente as contas públicas em 2023. E tem mais um desdobramento, né, de um assunto que a gente está acompanhando, que é sobre a crise envolvendo a Gol. A B3 excluiu a companhia de todos os índices. Como assim? E vamos aproveitar e explicar para quem está assistindo o que é a B3, né? Porque às vezes não é tão óbvio para todo mundo. A B3 é a nossa bolsa de valores aqui no Brasil, que a gente o nome da empresa chama-se B3, é a bolsa de valores aqui no Brasil. O que acontece? Quando a empresa participa do índice, o Ibovespa, que a gente já tão conhece, tão famoso, essa empresa significa que ela preencheu alguns pré-requisitos que trazem ali mais confiabilidade de questão de governança, né, de administração da empresa, de saúde da companhia. Com essa recuperação judicial que foi aprovada lá nos Estados Unidos, a Gol, então, sofreu um grande impacto, claro, no mercado, ontem caindo mais de 30%, quase 34%, e agora já está caindo de novo, mais um dia de mais de 30% de queda. Isso fez com que a B3 tomasse a atitude de já retirar dos índices. Ela vai continuar sendo negociada na Bolsa de Valores ainda a partir de amanhã, só que inscrita como outras situações e não mais inclusa em nenhum índice da B3. Uma atitude que a Bolsa tomou até muito mais rapidamente do que naquele caso Americanas, que
muito foi cobrado um posicionamento em relação a isso. Então, a B3 já se pronunciou, vai fazer isso. A Gol teve a recuperação judicial sendo aprovada, já vai ter acesso a parte desse dinheiro, mas a Gol perdeu muito valor de mercado, Elisa. Eu vou te mostrar aqui o tanto de queda que foi somente desde quando surgiu essa questão da recuperação judicial e de como a gente fechou ontem. Olha só aqui na tela. Esse fechamento aqui, uma queda livre, literalmente, né? Isso aqui são valores em bilhões de reais. O que acontece? No dia 29 de dezembro, a Gol estava valendo 3,7 bilhões de reais. E aí veio toda essa notícia, a questão da recuperação judicial, aprova, não aprova, vai ser isso mesmo ou não. No fechamento de ontem, a Gol estava valendo 1,6 bilhão de reais. Considerando que hoje já está caindo mais 30%, essa empresa deve perder ainda mais valor de mercado. Ou seja, passou a chegar perto ali ontem, com o fechamento de ontem, ao valor de mercado de uma empresa como a CVC Brasil, por exemplo, que tem uma menor proporção ali de tamanho, mas perdeu muito em um mês, perdeu mais da metade de valor de mercado por causa disso, desses impactos da recuperação judicial. Vai afetar a operação no Brasil? De acordo com a própria companhia, não. Não vai afetar a operação no Brasil. O acesso a esse dinheiro da recuperação judicial já vai garantir, inclusive, a continuidade das operações e o pagamento de salários de funcionários, inclusive, Elisa. Minha nossa, Débora. Bom, já disseram que os voos continuam ocorrendo normalmente, vida que segue, né? Mas que estão com esse problemão interno. Obrigada, Débora.